Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Hoje nós vamos retomar aquela música que a gente iniciou na aula passada. Se você não viu, preste bastante atenção hoje. Então, os objetivos da nossa aula são realizar leitura crítica da música, refletir sobre os aspectos levantados pela letra, verificar noções implícitas na letra, verificar recursos linguísticos que compõem a significação do texto. Para começo de conversa, eu trouxe aqui um textinho para vocês falando a respeito de como surgiu o pão. Olha ali uma figura do pão. Fiz uma pergunta: você come pão todos os dias? É estimado que o pão tenha surgido há 12.000 anos, na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Os pães eram feitos de farinha misturado com o fruto do carvalho. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7.000 a.C. no Egito, onde mais tarde eles descobriram o fermento. E por que eu coloquei essa foto do pão? Porque aqui, tanto nessa música, em alguns outros contextos, o pão ele vai ter uma representatividade metafórica. O que é isso? Na música que nós vamos ver agora, o pão representa alimento, sustento. Então, não está se falando de pão propriamente dito, só de pão, está falando do sustento, ok? Vamos verificar então a letra da música. Para quem não viu na aula passada, eu vou ler novamente essa letra para vocês acompanharem. Então a música é do Gabriel Pensador, chamada Super Trabalhador. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Olha o pão aí. Está falando que não come o sustento de outra pessoa, ok? Mas quem come e não trabalha, está comendo o pão de alguém. E para ganhar o pão, tem que trabalhar. Missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai, sua mãe são trabalhadores. Lembra que a gente falou na aula passada? São os super-heróis, verdadeiros protetores. A super jornalista, o super doutor, o super motorista, o super trocador, o super guitarrista, o super produtor. E a professora é quem me ensinou. E o super carteiro, o que faz? Que faz? Manda a carta e manda a conta para a mamãe e para o papai. E o super gari, o lixeiro, o que faz? Bota lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Cada um faz o que sabe, cada um sabe o que faz. Ninguém menos, ninguém mais, todo mundo corre atrás. E volta para casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras do super trabalhador. Alimento minha família com orgulho e amor. São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador, enfrento os desafios, o perigo que for. Enfrento os desafios e o perigo que for. Super trabalhador, taxista, motoboy, assistente, diretor. Super trabalhador. Pipoqueiro, pedagogo, porteiro, pesquisador. Super trabalhador. Ambulante, feirante, astronauta, ilustrador. Comandante, comissário, caixa, vendedor. Cozinheiro, garçom, bibliotecário, escritor. Maquinista, sambista, surfista, historiador. Marceneiro, carpinteiro, ferreiro, minerador. Paraquedista, arqueólogo, filósofo, pintor. Sapateiro, boiadeiro, farmacêutico, cantor. E aí, com qual dessas profissões você se identifica mais?
As pessoas que moram na sua casa, tem alguma dessas profissões? Qual é a profissão daqueles que cuidam de você, da sua família? Foi aqui anotada essa profissão? Qual delas? Vamos refletir um pouquinho então. Lembrando que as letras de rap, elas fazem sempre uma reflexão, uma crítica social, elas têm ali temas de protesto, elas vão trazer ali algum tema para fazer uma crítica social, para pensar um pouco em relação a algum assunto. Vamos refletir sobre esse pedacinho da música aqui. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. Neste caso, existe uma crítica que está implícita ali. O autor do texto, nesse contexto aqui da música, ele faz uma crítica às pessoas que vivem às custas dos outros. São pessoas que desonestamente exploram os outros. Qualquer pessoa que de maneira desonesta tira algo de alguém, seja roubando, seja explorando, essas pessoas estão comendo o pão de alguém. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não está trabalhando e está comendo o pão de outra pessoa. No exercício, então, nós questionamos o seguinte: diante dessa reflexão, quem seriam essas pessoas que comem o pão de alguém? Pense um pouquinho e nós já retornamos. Eu já havia falado para vocês que aqui ele está falando a respeito das pessoas que desonestamente adquirem ali alguma coisa. Então, seriam as pessoas que, de alguma forma desonesta, ganham algum benefício produzido pelos trabalhadores, ok? Vamos verificar o nosso próximo quiz, então. A expressão comer o pão quer dizer o quê? O que quer dizer comer o pão ali? Eu já havia falado. Letra A. Os alimentos e os recursos necessários para a sobrevivência. Letra B, as pessoas que assaltam as padarias. Letra C, os pães comprados pelos trabalhadores. Ou letra D, a falta de alimento no país. No contexto da música, o que comer o pão significa? Pense um pouquinho e já voltamos. E aí, o que você respondeu? Vamos ver se você acertou? Então, nesse caso, comer um pão,
pão aqui significa os alimentos e os recursos necessários para a sobrevivência. Lembra que a gente falou lá no início da aula? Metaforicamente, a palavra pão ou a expressão comer o pão, ganhar o pão, está relacionado a adquirir recursos, a sobreviver, ok? Então, pessoas que assaltam padarias, não fala nada disso na música, né, pessoal? Os pães comprados pelos trabalhadores, aqui seria muito literal e a música não é literal, ela quer dizer mais do que isso, né? Ou a falta de alimentos no país, a música não fala sobre falta de alimentos no país. Então, a correta é aquela que fala sobre ganhar recursos. Eu quero lembrar algo a vocês agora que nós já vimos nas aulas passadas, que é a intertextualidade. O que é isso? Intertexto é quando eu tenho dois textos que conversam entre si, ok? Eu tenho um texto lá que foi feito em algum outro período, e aí eu tenho um texto aqui que relembra esse texto. Tem um texto aqui que cita esse texto ou fala uma parte desse texto. Isso que é intertextualidade, tá, pessoal? De forma explícita ou implícita, ele faz uma referência a elementos existentes em outro texto, seja no nível de conteúdo, forma ou dos dois, forma e conteúdo, ok? Então, nós vamos refletir. Nessa música, existem palavras e expressões que são intertextuais, ou seja, não foi o Gabriel Pensador o primeiro a utilizar a palavra pão para indicar recursos. Isso já está aí no imaginário social e vem de outro lugar. Existem outros textos que já falaram isso antes, ok? O pão, então, como por exemplo o pão indicando recursos necessários para sobreviver. E eu te faço uma pergunta. Tem um texto muito lido, muito conhecido no nosso país e que fala a respeito do pão de cada dia. Que texto é esse? Você se lembra? Pense um pouquinho, eu tenho certeza que você sabe. Então, eu já coloquei aqui, é a oração cristã do Pai Nosso. Independente da religião que a pessoa frequenta, no Brasil, quase todas as pessoas conhecem, já ouviram alguma vez essa oração. E ela diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que quer dizer o quê? Nos permita ganhar o nosso sustento, nos dê o nosso sustento. Então, ali, neste texto da oração do Pai Nosso, nós temos uma relação entre pão e recursos de sobrevivência, que foi usada novamente pelo Gabriel Pensador na música que ele fez ali. Será que o Gabriel Pensador tirou isso da oração ou foi a oração que tirou do Gabriel Pensador? O primeiro texto foi a oração, obviamente, que é muito antigo, ok? Então, nessa música, ele se utilizou a mesma metáfora. Lá no texto bíblico, lá no texto da oração do Pai Nosso, existe uma metáfora. O Gabriel Pensador foi lá e emprestou, colocou lá na música dele. Por que que ele fez isso? Porque é de conhecimento popular, porque as pessoas já entendem isso. Quando eu digo comer o pão, ganhar o pão nosso nos dai hoje, a gente já entende que está falando de recursos, que está falando de alimentos diários, está falando de sobrevivência. Então, no exercício, agora eu vou pedir para você encontrar na música outras noções de intertextualidade. Que outra palavra ou que outro aspecto tem nesse texto que faz aí uma conversa com outro texto? Pensem um pouquinho e nós já retornamos. Vamos verificar a resposta? Reflita aqui comigo.
As aventuras são as aventuras do super trabalhador. Você já ouviu isso em algum lugar? São as aventuras do fulano de tal. Essa expressão, ela vem do mundo, do universo, dos heróis dos quadrinhos, pessoal. Não é à toa que você já viu isso em algum lugar. Você já viu isso muitas vezes. Existem vários filmes e várias histórias em quadrinhos, filmes que foram tirados de histórias em quadrinhos, inclusive, que o nome é As Aventuras do Fulano. São as aventuras do fulano de tal. Essa expressão, são as aventuras, ela vem lá desses textos do quadrinho. Então, o Gabriel Pensador emprestou isso e trouxe para a música. Quem falou super trabalhador também acertou, porque ele utilizou aí uma brincadeira do nome para fazer essa ligação com o mundo dos heróis. Isso é intertextualidade também. Então, ele não colocou aquilo ali à toa. Ele colocou para que no momento em que eu ler super trabalhador, opa, eu já liguei com outro texto. Isso é intertextualidade. Você faz isso automaticamente, você nem pensou de onde que você sabia coisa de super, de aventuras. Isso foi feito automático, porque ele colocou ali propositadamente para trazer esse sentido para você pensar nisso. Isso foi preparado para você, ok? Quiz. Releia o trecho. E para fazer o pão tem que colher o grão, separar o joio do trigo na plantação. Esse trecho remete a outra passagem da Bíblia cristã, que eu já havia dito, que não estamos falando de religião, é um texto que circula na nossa sociedade brasileira, ok? O recurso linguístico usado aí se chama, o que eu quero saber? Como é o nome dessa referência? Quando ele faz referência entre um texto e outro. O nome dessa referência é comparação, letra A. Ou letra B, metáfora. Letra C, intertextualidade. Ou letra D, textualidade. Eu falei agora há pouco o nome desse recurso e espero que você acerte. Pense um pouquinho e eu já volto. Se você prestou atenção, você acertou. O nome desse recurso é intertextualidade. Apesar de termos no texto metáforas, esse texto é uma metáfora, essa noção de ligar um texto ao outro, por exemplo, ele colocou ali, separar o joio do trigo, é uma metáfora que já foi usada em outro texto. O nome disso é intertextualidade. São intertextos, textos que conversam entre si. Se você prestou atenção, eu tenho certeza que acertou. Vamos refletir um pouquinho, então. O duplo sentido, como recurso linguístico, o que é um duplo sentido? Duplo sentido é uma palavra com dois sentidos. Pode ter dois jeitos de interpretar, ok? É usado em música e textos poéticos com o objetivo de criar sentido ou buscar reflexão. Também serve como recurso estético. Você precisa pensar que em textos que você está buscando ser mais objetivo, como, por exemplo, uma notícia, um texto argumentativo, não é legal usar duplo sentido, porque confunde o leitor. Faz com que o leitor não saiba exatamente do que você está falando. Mas na música, na poesia, no humor, na piada, o duplo sentido é muito bom. É um recurso excelente para criar reflexão, às vezes criar humor. Então, o duplo sentido é ruim? Não. Depende do contexto. Às vezes o duplo sentido é ruim e às vezes ele é ótimo. Ele é só um recurso linguístico, ok? Vamos ver o que é o duplo sentido, então. Vamos reler o trecho.
O sonho do arquiteto, bonito no projeto, virando concreto, vai virando o concreto. Então, nós temos dois jeitos colocados aqui. Primeiro, virando concreto, e no segundo, vai virando o concreto. O que eu quero saber? Explique como foi usado o recurso de duplo sentido nesse texto. Tem duplo sentido ali, e vou dar uma dica, está no concreto, o duplo sentido. Quero que você reflita bem, responda, e eu já volto para refletir sobre essa resposta com vocês. E aí, o que você respondeu? Vamos analisar aqui comigo. Na primeira vez, vejam ali, vai virando concreto, é se transformando em concreto, vai virando. Virando ali significa tombando, mexendo no concreto, né? Já o segundo indica que ele está mudando de lugar, ou também pode ser que ele está se transformando. Então, qual que é esses dois ali? O primeiro é que ele está se transformando e o segundo é que ele está virando concreto, ou seja, está se concretizando, ok? Os dois juntos trazem um certo movimento para a música, pois traz o sentido de transformação concreta e abstrata. Então, é essa a relação que tem ali do virando concreto e virando concreto, que é essa relação do concreto para o abstrato, ok? Na aula de hoje, nós refletimos sobre a letra da música Super Trabalhador, verificando noções implícitas no texto e também verificamos a presença dos recursos de intertextualidade e duplo sentido na letra da música. Pessoal, então hoje o que nós pudemos ver aqui foi que nas músicas existem alguns recursos, como por exemplo a intertextualidade, em que o autor da música, a pessoa que compôs a música, ela busca elementos de outros textos. Tente prestar atenção nisso, se a música que você está ouvindo, ela tem ali alguma relação com outro texto, com outra música que você já viu em algum lugar. Esse exercício é importante para você se tornar um leitor reflexivo, ok? Lembrando que, para garantir a sua presença, você precisa clicar nos exercícios do Classroom. Não esqueça de entrar lá, responder os exercícios e assim você terá a sua presença garantida. Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.